embora para a terceira parte. Vou dizer, a maioria das questões estão aqui. Não é que as partes anteriores não são importantes, não, mas o que tem de questão está aqui. Pessoal, porque é tão interessante, tão importante estudar trauma torácico. Por isso aqui, ó, 25% dos óbitos relacionados ao paciente politraumatizado estão relacionados ao trauma de tórax. Então, a gente precisa saber bem, diagnosticar e tratar para salvar a vida dos nossos pacientes. Existem lesões ameaçadoras à vida, que precisam ser diagnosticadas e tratadas já no item B, e lesões potencialmente ameaçadoras à vida, que são aquelas lesões que podem ser diagnosticadas e tratadas no exame secundário. As ameaçadoras à vida são pneumotórax hipertensivo e pneumotórax aberto, lesão da árvore traqueobrônquica, tamponamento cardíaco e hemotórax maciço. Essas 5 eu preciso diagnosticar e tratar já no item B. E as potencialmente ameaçadoras, o hemotórax, o pneumotórax simples, as lesões de arcos costais, o tórax instável, isso pode ser diagnosticado e tratado na avaliação secundária. O que eu quero que vocês levem daqui são palavras-chave. Eu preciso que vocês tenham palavras-chave para quando o seu olho bater naquilo, você já saber qual é o diagnóstico. E eu vou te dar essas palavras-chave em cada uma dessas lesões. Atenção! Toda vez que tu tiver um trauma de tórax, tu vai auscultar o teu paciente. Quando tu auscultar e ele tiver uma diminuição do murmúrio vesicular, 95% das questões vão cair sobre o pneumotórax ou o hemotórax. Como é? Repito, na prova, auscultei. A ausculta está diminuída 95% das vezes, ou ele tem um pneumo ou ele tem o hemotórax. Como é que você vai saber se aquilo é um pneumotórax ou um hemotórax? Você vai para percussão. Se a percussão mostrar timpanismo ou hipertimpanismo, se eu tenho timpanismo é porque eu tenho ar. Eu tenho pneumotórax. Se a percussão mostrar maciçez, é porque eu tenho fígado. Não, é porque eu tenho líquido. E líquido no trauma é sangue, hemotórax. Vou repetir. Na prova, li no enunciado, diminuição do murmúrio vesicular, tua cabeça vai dizer pneumotórax, hemotórax, pneumotórax, hemotórax. Se eu tenho timpanismo, hipertimpanismo, pneumotórax. Se eu tenho maciçez, hemotórax. Ok? Perfeito. Guarda isso para tua vida e para tua prova. Outra coisa, quando indicar toracotomia, na tua prova, você vai indicar toracotomia e essa toracotomia é de urgência, não é de reanimação. A de reanimação vou te falar no último slide. Toracotomia de urgência no bloco cirúrgico, com o paciente intubado, com o paciente em anestesia geral. Quando é que eu indico a abertura do tórax de forma controlada? Lá no bloco cirúrgico. Toda vez que ele tiver um hemotórax maciço. Então, se a prova disser que ele tem um hemotórax maciço, toracotomia. E o hemotórax maciço é definido com um sangramento que de cara saiu 1.500 ml. Chegou o paciente, você auscultou, o murmúrio estava diminuído, fez a percussão, maciçez, drenei o tórax. De cara, 1,5 litro de sangue. Ah, que desespero! Esse paciente vai para a sala de cirurgia porque ele tem um hemotórax maciço. Ou então não saiu 1,5 litro de cara, mas na primeira hora saiu ali 200 ml. Próxima hora chegou mais 200 ml. Próxima hora chegou mais 200 ml, ele tem um sangramento ativo. Ele está sangrando muito, ele está sangrando 200 ml por hora. Esse paciente vai para a toracotomia porque ele também tem um hemotórax maciço. Lesão penetrante anterior no tórax com tamponamento cardíaco. Conduta, toracotomia. Pneumotórax aberto. Vou já mostrar o que é o pneumotórax aberto. Resolve a vida dele ali na emergência e sala de cirurgia. Lesão de vaso com instabilidade. Vamos lá, meu paciente teve um trauma aberto ou fechado e ele teve a lesão da aorta. E além da lesão da aorta, ele está instável hemodinamicamente. O que é que você vai fazer? Eu vou drenar e vou ficar olhando para a cara dele. Claro que não, eu tenho que rafiar aquela aorta. Toracotomia. Ou então lesão traqueal extensa. Sabe como é que tu vai saber que o paciente tem uma lesão traqueal extensa? Ele vai dizer o seguinte: chegou, murmúrio diminuído. Perfeito. Aí fez a percussão, timpanismo, pneumotórax, drenei.
Quando eu dreno, escape ali o tempo todo, borbulhando o tempo todo. Fiz o raio-x, o pulmão não expandiu. Coloquei outro dreno, os dois agora. Raio-x, o pulmão não expandiu. Ora, se eu tenho 2 drenos em selo d'água e eu não estou conseguindo expandir o pulmão, raciocina. A minha fonte do pneumotórax é maior do que a capacidade de 2 drenos resolverem aquele pneumotórax. O que é isso? Lesão de árvore traqueobrônquica extensa. O dreno de tórax não vai resolver. O que é que eu faço? Toracotomia. Então, indicação de toracotomia no paciente com trauma de tórax. Hemotórax maciço, pneumotórax aberto, lesão penetrante com tamponamento, lesão de vaso com instabilidade e lesão traqueal extensa. Teve isso na tua prova, a indicação é de toracotomia. Pneumotórax hipertensivo. Qual é a causa? É um pneumotórax simples num paciente com ventilação mecânica. Pessoal, atenção, meu paciente tem um pneumotórax. Teve ali uma lesãozinha na pleura que fez um pneumotórax. E aí eu coloquei ele em ventilação mecânica. O tempo todo. O que é que está acontecendo? Eu estou aumentando a cada puff a saída de ar por aquela lesão. Concorda? Eu estou começando a colocar muito ar aqui dentro. Esse ar aumentou tanto a pressão, afinal é um pneumo hipertensivo, que agora eu comecei a deslocar o mediastino contralateralmente. Eu empurrei o mediastino, eu empurrei a traqueia, eu dobrei a veia cava, eu estou fazendo alteração na aorta. O que é que isso vai fazer? Choque. Então, o pneumo hipertensivo é um pneumotórax, diminuição de murmúrio com hipertimpanismo, associado a choque, associado a desvio de traqueia, associado a turgor de jugular. O diagnóstico é clínico. Imagina, a cada minuto esse paciente está morrendo. Ele tem um choque obstrutivo. Eu não posso fazer um raio-x. Imagine você que já rodou trauma. Chega o paciente na sala vermelha. Liga para o raio-x, 2 horas da manhã, liga para o raio-x, não atendeu. Liga para o raio-x, não atendeu. Na 4ª vez, o técnico do raio-x ele acorda. Aí ele vai pegar a máquina com toda boa vontade, não tô falando mal não, só estou mostrando como é a realidade. Com toda boa vontade vai arrastar a máquina que pesa uns 300 quilos até a sala de trauma. Chega lá, tira o raio-x. Empurra a máquina de volta até a revelação. Chega na revelação, tá demorando. Aí você tá do lado de fora, porque o seu staff tá cobrando. Aí você tá do lado de fora esperando a chapa. E aí nada, ele tá na câmara escura, nada. Aí você se irrita porque tá demorando muito. Quando você se irrita, você abre a porta, você viu que o técnico tava brigando com a máquina, tentando puxar o raio-x porque a máquina quebrou, e agora você abriu a porta, entrou luz, queimou o raio-x. Você não pode esperar isso tudo para diagnosticar o pneumotórax hipertensivo. Por isso, o diagnóstico é clínico. E como é que eu trato? Toracocentese, punção do tórax no 5º espaço intercostal, linha axilar média, seguida de uma drenagem torácica em selo d'água. Atenção, ambas no 5º espaço intercostal. Pneumotórax aberto é uma ferida penetrante na parede torácica, cujo diâmetro da ferida é pelo menos 2/3 o diâmetro da traqueia. Nessa situação, o ar, em vez de entrar pelo nariz, vai entrar pela ferida. Por isso que eu chamo também de ferida aspirativa. E aí, o que é que eu faço? Eu coloco um plástico, uma esparadrapo aqui, outra aqui, outra aqui. Eu boto 3 pontas nesse meu curativo fechadas. Quando eu inspirar, o ar não entra mais por aqui. Aquele mecanismo valvular colaba. E aí, quando eu expirar, o plástico se solta e sai o ar. Resolvi parcialmente. Dreno o tórax e avalio toracotomia. Pneumotórax simples. É uma coleção de ar entre as pleuras. E olha, na tua prova, olhou o raio-x, o que é que eu vou ver? Olha a trama pulmonar, toda expandida. Cadê? Aqui eu não tenho. Olha o meu pulmão todo colabadinho. Fora isso, aproveita. Vê se eu tenho apagamento de seio costofrênico, de seio cardiofrênico. Se eu não tenho, quer dizer que eu não tenho derrame. Então aqui, olha, claramente um pulmão colabado. Não tenho desvio de mediastino, não tenho quadro de choque associado.
O tratamento pode ser feito de forma expectante, mas se o paciente vai ser colocado em ventilação mecânica, risco de pneumotórax hipertensivo. Transportado por via aérea, diferença de pressão, cresce muito o meu pneumotórax. Se ele está aumentando ou se ele tem mais de 1/3 do volume da caixa torácica, aí eu preciso fazer a drenagem torácica em selo d'água no 5º espaço intercostal. Dando sequência, deixa eu só ajeitar um negócio aqui, cadê? Dando sequência, vamos aqui, ó, ao tórax instável. O tórax instável é causado por um traumatismo contuso, por uma porrada na parede torácica. E o que é que eu vou ter com esse trauma contuso? Eu vou ter uma fratura de pelo menos 2 arcos costais consecutivos. Deixa eu mudar até a cor para você ver melhor. Aqui, fratura de 2 arcos costais consecutivos e cada arco costal está fraturado em 2 pedaços. O que é que acontece? Essa parede agora ela se solta do restante da parede torácica. Quando eu inspiro, a minha caixa torácica expande, aquela parte que está solta ela colaba. Quando eu expiro, que diminui a minha circunferência, aquela parte que está solta, ela se afasta, fazendo a famosa respiração paradoxal. E aí, meus amigos, eu vou te dizer qual é o tratamento: oxigênio, fisioterapia, analgesia e ventilação mecânica. Galera, o que vai fazer a insuficiência respiratória neste paciente não é a fratura de arcos costais, não é a dor que ele está sentindo. O que faz a insuficiência respiratória é a contusão pulmonar. Imagina, aquela parede torácica, quando ela sofreu trauma, aquele trauma foi transmitido para o parênquima pulmonar. Ele sofreu uma contusão pulmonar. E outra coisa que é interessante, nesses pacientes, evitar a hiperidratação. Se você hiperidratar seu paciente, você vai piorar ainda mais a troca respiratória. Hemotórax é causado normalmente por uma lesão penetrante com trauma vascular e, quando maciço, requer toracotomia. Toda vez que eu tiver um pneumotórax, ou quase toda vez, a não ser que seja muito pequeno, eu vou colocar um dreno de tórax. Olha aqui como é que eu vejo. Lado direito, trama expandida, mediastino bem centralizado. Lado esquerdo, trama expandida. Olha os seios. Costofrênico livre, cardiofrênico livre. Do lado de cá, apagamento. Num trauma líquido num tórax é sangue, até prova em contrário. E atenção, a prova pode cobrar o hemotórax coagulado. Como é isso? Faz uma analogia à lesão de árvore traqueobrônquica extensa. 2 drenos e eu não resolvi o hemotórax. Ele coagulou. O que é que eu vou fazer? Videotoracoscopia. Passa o vídeo e lava a tua caixa torácica. Contusão miocárdica, não cai tanto, mas se cair, quais são as palavras-chave? É um trauma na região external, a câmara mais atingida é o ventrículo direito, que é o mais anterior, e a clínica, ó, é alteração no ECG. Ele vai falar de um ataque cardíaco. O paciente não tem dor, o paciente não desatura, o paciente não tem nada. Ele teve um trauma contuso na caixa torácica e agora tem uma arritmia. Tratamento é o tratamento de suporte. Tamponamento cardíaco. Qual é a causa? É um trauma penetrante. E o que é que acontece? O meu saco pericárdico, ele não distende. E o sangue está entrando nesta cavidade. O sangue está entrando e o coração, ele agora não consegue mais se encher, porque tem sangue do lado de fora. Se ele não consegue mais encher, ele não consegue gerar débito cardíaco. Se ele não consegue mais encher, o sangue está preso na periferia. O sangue não retorna. Diminuição de retorno venoso. Então, raciocina. Se ele não gera débito, hipotensão arterial. Se diminui retorno venoso, turgor de jugular. Se eu tenho sangue entre o coração e o pericárdio, quando eu botar o esteto, eu não consigo auscultar tão bem. Hipofonese de bulha. Tratamento toracotomia. Se ele estiver muito instável, pericardiocentese, tira 20 ml e parte para toracotomia.
e é um ferimento penetrante na zona de Zidler, é a zona do coração, para external direita, axilar anterior esquerda, segundo e 10º espaço intercostais. Vamos agora voltar aqui para a gente rever palavra-chave de cada patologia. Pneumo hipertensivo, diminuição de murmúrio, hipertimpanismo e choque. Pneumo hipertensivo. Pneumotórax aberto, lesão aspirativa na parede torácica, curativo de 3 pontas. Pneumo simples, esse é o mais tranquilo de todos. Diminuição de murmúrio com hipertimpanismo, sem choque associado. Tórax instável, fratura de arcos costais consecutivos, cada arco costal pelo menos fraturado em 2 pontos. Outra palavra-chave do tórax instável, contusão pulmonar. Hemotórax, se ligar no maciço, toracotomia, mais de 1.500 de cara, 200 a 300 ml nas 2 primeiras 3 horas iniciais. Ou o simples aqui é uma drenagem. Contusão miocárdica, trauma contuso no tórax e arritmia cardíaca. Tamponamento cardíaco, trauma penetrante, hipofonese de bulha, turgor de jugular, hipotensão arterial. Guarda essas palavras-chave. Eu falei da toracotomia lá no início e eu te disse que aquela toracotomia do início era a toracotomia que era feita no bloco cirúrgico, no hemotórax maciço, no pneumotórax aberto, na lesão de vaso com instabilidade, no tamponamento. Isso tudo era em outro contexto. Agora existe uma toracotomia que é chamada de toracotomia de emergência, toracotomia de ressuscitação, toracotomia de reanimação. Esta toracotomia, meus amigos, é feita com o paciente na sala de trauma. O paciente está gravíssimo, está morrendo ou acabou de morrer e você vai tentar reanimar. Ou seja, é um paciente aí, ó, em PCR ou em vias de. E guarda o conceito. Normalmente a parada é em AESP, é em atividade elétrica sem pulso. Essa toracotomia eu faço na sala de trauma. Uma PCR por um trauma penetrante a 15 minutos. Ele teve um trauma penetrante a 15 minutos, alguém viu que ele tinha pulso e de repente ele parou. Ou então um traumatismo, um PCR por um trauma fechado, a menos de 5 minutos. Você viu que ele tinha pulso, de repente ele agora tem uma AESP. O que é que eu faço? Toracotomia anterolateral à esquerda. Ah, mas o trauma foi à direita. Lasque-se. A toracotomia ela é anterolateral esquerda. Abra o saco pericárdico. Clampeie a aorta descendente e faça massagem interna. E por que eu clampeio a aorta descendente? Para eu priorizar o sangue para o cérebro e para as coronárias. Tudo bem? A chance de mortalidade é altíssima, por isso que a gente sabe que isso aqui é um procedimento heróico. Mas guarda, que pode estar na tua prova. Paciente é levado ao PS pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Cadê? Devido a acidente por arma branca, transfixante no mediastino. Durante o atendimento, ele tem uma parada cardíaca sem pulso. Questão de agora, ó. Questão de agora sobre toracotomia de reanimação. Então, ferimento aí por arma branca e de repente ele parou. Toracotomia no centro cirúrgico. Leva esse paciente no centro cirúrgico, chama o maqueiro, espera o elevador, chega lá em cima, a sala não está pronta. Chama a circulante e monta a sala. Chama o anestesista que está dormindo. Parou, morreu, que ninguém nem viu. Drenagem torácica e reposição volêmica. O que é que meu paciente tem? Ele tem uma PCR por um trauma penetrante assistido. Toracotomia de emergência na sala de trauma. Programação cirúrgica após reanimação e exame de... Claro que não, o paciente estava lá fazer exame de imagem. Raciocina. 50 anos, agressão por arma branca, da entrada na emergência, ferida incisa de 2 centímetros na altura do mamilo esquerdo, zona de Zidler. Ele está desorientado e descorado, a pressão está no pé. Na ausculta tem murmúrio vesicular normal bilateralmente e abafamento de bulha. Se ele tem murmúrio vesicular normal, eu não tenho pneumotórax.
Então, ele tem o quê? Ferimento penetrante na zona de Zidler, a pressão está diminuída e abafamento da bulha. Turgor jugular. O que é isso? Tríade de Beck. Tríade do tamponamento cardíaco. Veja como é clássico, não dá para errar a questão sobre isso. 25 anos, tem Marfan, foi admitido na emergência com dor torácica esquerda e dispneia. Olha o raio-x, vamos ver. Tórax direito completamente expandido, sem apagamento de seio. Tórax esquerdo, oxente, cadê? Tá expandido não, ó. Ó o pulmãozinho dele todo aqui. Também não tem apagamento de seio. O que é que esse rapaz tem? Esse paciente tem um pneumotórax simples. Gabarito, alternativa A. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. A gente se encontra em breve. Um grande abraço a todos.